galerinha RP Kids, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um culto online. E hoje vocês ouvirão a história de um grande amigo nosso, que está sempre pronto a nos ajudar em qualquer situação. De que amigo eu estou falando? Vocês sabem? Eu estou falando do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Isso eu não vou contar agora. Vocês descobrirão na história que logo mais a tia Ju irá contar. Porque agora eu vou contar qual é o desafio da nossa semana. Durante essa semana, o desafio será vocês gravarem um vídeo falando como o Espírito Santo pode nos ajudar. Isso mesmo! Então, esse será o desafio dessa semana. Espero que você consiga cumprir esse desafio. Estaremos esperando o seu vídeo. Olá, galerinha do RP Kids, aqui é a tia Ju. Vamos ouvir a história de hoje? A história está escrita aqui na Palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Os 4 primeiros são Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 contam a história de Jesus, como ele veio a este mundo para ser o nosso Salvador. E depois vem o livro de Atos, que continua essa história depois que Jesus vai lá para o céu. E a nossa história de hoje começa bem no momento que Jesus está reunido com seus discípulos, nos últimos momentos dele aqui nessa terra. Jesus está com eles lá no Monte das Oliveiras, falando com eles. E Jesus dá algumas promessas para eles e também um mandamento. Lá em Mateus 28, 19 e 20 diz qual é esse mandamento. Jesus fala para os discípulos que eles agora, Jesus vai para o céu, mas agora eles devem ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho, que é a história da salvação, a história de Jesus, de como ele veio a este mundo para salvar pecadores. E essa história deve ser anunciada em todos os lugares do mundo. Mas sabe o que é legal? Jesus não dá apenas uma ordem para eles cumprirem. Jesus também dá 2 promessas. A primeira é que Jesus estará com eles todos os dias da vida deles. E a segunda está aqui no livro de Atos. E eu vou ler o versículo que diz essa promessa. Jesus fala: vocês receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus fala que eles devem ir por todo mundo, mas eles receberão poder para isso. E o poder viria do Espírito Santo. Mas, tia Ju, o que é esse Espírito Santo? Eu vou explicar para vocês. E eu vou pegar aqui uma forma geométrica que vai me ajudar a explicar isso. Vocês conhecem essa forma? Sim, isso é um triângulo. O triângulo ajuda a gente a entender, porque é mais ou menos assim. Deus, ele é uma pessoa, como este triângulo é um. Só que nessa pessoa existem 3 diferentes pessoas com funções diferentes. É um Deus só, mas com 3 pessoas diferentes. A primeira delas é o Deus Pai, que é aquele que criou o mundo, o Deus Criador, o Deus que fez você, que me fez, que fez o universo inteiro. A segunda pessoa é o Senhor Jesus, que é o Salvador, o Deus Salvador, que veio a este mundo para morrer e se sacrificar, e que ressuscitou e está vivo lá no céu. E a terceira pessoa é o Espírito Santo, que é o Deus conosco, o Deus que está em nós a partir do momento que nós confiamos em Jesus como nosso Salvador e entendemos o amor que o Deus Pai tem para conosco. Esse Espírito Santo é esse Deus que está conosco todos os dias da nossa vida e que nos dá poder para nós falarmos a respeito de Jesus para o mundo inteiro. Não é maravilhoso isso? Isso nós chamamos de Trindade. Nosso Deus, ele é 3 em um único Deus. Entenderam? Depois de prometer esse poder, Jesus continuou falando com os discípulos e ele começou a subir. E ele foi subindo, os discípulos foram olhando cada vez mais para o alto e Jesus foi subindo, coberto pelas nuvens, e ele sumiu. Agora, ele não estava mais com os discípulos. O que os discípulos fariam? Bom, eles se lembraram das palavras de Jesus, se lembraram das promessas que eles receberam. Eles sabiam que Jesus cumpriria essa promessa de enviar para eles o Espírito Santo. Então eles ficaram juntinhos por alguns dias, até que em um determinado dia essa promessa foi cumprida. Os cristãos estavam reunidos orando e de repente vieram, imaginem só, línguas como línguas de fogo e pousaram sobre os cristãos e algo maravilhoso aconteceu. Eles começaram a falar outras línguas, línguas que não tinham estudado, que não tinham aprendido e que eram faladas em lugares muito distantes. E eles começaram a anunciar o Evangelho, de forma que todos que estavam ali, mesmo os viajantes de outros lugares, entendiam a mensagem. E muitas pessoas começaram a crer em Jesus. E começou-se então a formar a Igreja do Senhor Jesus, os cristãos, aqueles que confiaram na mensagem de Jesus. Mas sabem, nem todas as pessoas que ouviam essa mensagem entendiam. Algumas pessoas não estavam gostando que os cristãos estavam pregando algo diferente daquilo que eles tinham aprendido, daquilo que Moisés havia ensinado para eles e que eles tinham que cumprir ao longo do Velho Testamento, aquela primeira parte da Bíblia que conta a história do povo de Deus. Eles não entendiam por que as pessoas agora estavam vindo com algo diferente, falando desse tal de Jesus. Mas sabem, os cristãos não pararam de anunciar. Eles sabiam que esse era um mandamento de Jesus e eles continuaram falando o Evangelho. Um desses cristãos, ele se chamava Estevão. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Atos que Estevão, ele era cheio de graça e desse poder do Espírito Santo. E ele anunciava a palavra de Deus de uma forma muito impactante, de uma forma especial, fazendo sinais extraordinários. E ele começou a chamar a atenção daqueles homens que não gostavam dos cristãos. E sabem, esses homens resolveram inventar mentiras a respeito de Estevão,
para que ele parasse de pregar aquela mensagem. Eles fizeram o seguinte, eles levaram Estevão até o Sinédrio, que era onde eram tratadas as questões religiosas naquele tempo. E eles começaram a acusar Estevão com diversas mentiras, falando que ele estava pregando uma mensagem contra a lei de Moisés, que ele se estava blasfemando. E isso era uma coisa muito séria. O sumo sacerdote, que era o líder mais importante religioso daquela época, ouviu aquelas acusações. E depois ele perguntou para Estevão, Estevão, é verdade isso que eles estão falando? O que você tem a dizer? Estevão poderia ter ficado com medo. Ele poderia ter ficado quieto. Ele poderia ter falado, não, que não era nada. Será que foi isso que ele fez? Olha, crianças, Estevão sabia do mandamento que Jesus tinha deixado. Ele estava cheio do poder de Deus. E quando ele teve essa oportunidade de falar, ele não ficou quieto. Ele aproveitou para anunciar tudo que Deus havia feito. E ele retomou toda a história do povo de Deus, como Deus tinha escolhido para si um povo querido, que eram eles, os judeus, como Deus havia sido fiel ao longo de toda a história daquele povo. E, por sua vez, o povo havia sido fiel a Deus? Não. Ele lembrou de vários momentos da história em que o povo foi infiel, criou imagens de escultura, adorou deuses falsos e até mesmo havia matado o Filho de Deus enviado a esse mundo para salvar. Quando ele falou isso, aqueles homens ficaram com tanta raiva, que vocês não imaginam o que eles fizeram. Eles começaram a pegar pedras pesadas, pedras grandes, e começaram a jogar em Estevão. Estevão estava sendo apedrejado por anunciar a palavra de Deus. Sabem, crianças, muitas vezes quando nós temos essa coragem de falar a respeito de Jesus, algumas pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas sabe, quando nós temos esse poder do Espírito Santo sobre nós, Jesus tira o nosso medo. Jesus nos convida a ser diferentes nesse mundo. Se você tem a oportunidade lá na escola, com seus amigos, com a sua família que ainda não conhece Jesus, de anunciar esse evangelho, faça isso. E você pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Estevão já estava sendo atacado, ele estava sendo perseguido. E vocês acham que ele parou de falar? Não, ele falou a sua mensagem até o final. E sabe, a Bíblia fala que enquanto aqueles homens cheios de raiva estavam tacando pedras em Estevão, ele olhou para o céu e vocês não imaginam. Ele viu Jesus ali, ele teve uma visão de Jesus em pé, ao lado de Deus, olhando para ele. E aquilo deu paz ao coração dele, a ponto dele falar, Senhor, perdoa essas pessoas que estão fazendo essa maldade. Ele sabia que as pessoas não entendiam ainda e que talvez algumas delas ali ainda iriam entender. Aqueles homens tacaram muitas pedras em Estevão. Estevão morreu. Ele foi o primeiro cristão que morreu por anunciar a palavra de Jesus. E sabe, para onde Estevão foi? Com certeza, Estevão está agora lá no céu, ao lado, próximo de Jesus. Nós temos essa promessa que todo aquele que crê em Jesus um dia estará lá no céu com ele. Não é uma promessa maravilhosa? Sabe, hoje em dia nós não temos essa perseguição que Estevão sofreu naquele tempo. E muitas vezes nós temos vergonha de falar a respeito do que nós cremos. Então, crianças, eu quero encorajar você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que confia nele como seu Salvador, que você tenha coragem, assim como Estevão, que você anuncie o que Jesus, o que Deus fez na sua vida, como Ele cuida de você, como Ele é bom para você. Fale isso para os seus amigos da escola, fale isso para os seus parentes que ainda não conhecem a Jesus. Seja corajoso.
Graças a Deus, nós não temos aqui no nosso país essa perseguição que Estevão enfrentou naquele tempo. Nós podemos falar e mesmo assim muitas vezes nós temos vergonha e ficamos quietos. Então, que sejamos corajosos, que lembremos que Deus está conosco, nos capacitando e nos dando poder e que nós temos promessas maravilhosas. Agora, eu quero falar com você, criança, que ainda não recebeu Jesus no seu coração como seu Salvador, como seu Senhor. Você provavelmente não sabe para onde você vai. Você tem certeza que um dia você vai morar lá no céu? Ou você tem dúvidas de que um dia estará lá com Jesus como Estevão? Se você não tem certeza de que se você morrer você vai estar com Jesus lá no céu, você precisa confiar em Jesus. Você precisa de salvação. E eu quero convidar você a fazer isso hoje. Ore, peça para Deus perdoar os seus pecados. O pecado que todos nós carregamos desde que nós nascemos nesse mundo. Esse pecado que nos separa de Deus. Jesus veio para perdoar, ele veio para lavar esse pecado do nosso coração. E você só precisa confiar nele como o seu Salvador. Faça isso hoje. Não deixe tempo passar, ok? Então, que todos nós possamos ser realmente corajosos e confiar no nosso Senhor Jesus e anunciar Ele a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o rou. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Agora nós vamos mais rápido, tá bom? Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faça o ru. Se Jesus é teu amigo, faz o ru. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça o ru. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Olá, crianças, tudo bem? Na nossa história de hoje, nós vimos como o Espírito Santo ajudou Estevão a testemunhar do seu amor. E você sabia que ele também pode ajudar eu e você? Se você já é salvo, você pode contar com a ajuda do Espírito Santo para ser uma testemunha do Senhor. Vamos ver o que diz lá no nosso versículo. O nosso versículo de hoje, ele está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E diz assim, ó: Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que isso significa? Que se você já convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, você vai receber o poder do Espírito Santo. O Santo Espírito de Deus habita em você. E Ele vai te dar o poder para falar sobre quem Jesus é em todos os lugares do mundo. É isso que quer dizer, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós devemos falar sobre quem Jesus é para todos, a todo momento, em todos os lugares. E o Espírito Santo nos ajuda a testemunhar do amor de Deus. Mas se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar em seu coração, você pode fazer isso. Você ouviu lá na história com a tia Juliana o que você deve fazer para que o Espírito Santo habite em você e te dê forças para ser uma testemunha, para que ele te dê poder para testemunhar do amor de Deus. Vamos repetir o nosso versículo? A nossa primeira participante de hoje é a Ana Clara. Vamos ver como a Ana Clara pediu que nós fizéssemos o versículo. Oi, crianças! O desafio de hoje para o versículo é pular de um pé só. Assim, Espero que vocês tenham conseguido. A Ana Clara pediu pra gente gravar o versículo pulando. Difícil, hein? Vamos tentar falar o versículo pulando? Vocês lembram onde é que está o versículo? Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ufa! Conseguiram? Vamos então ver qual é o nosso próximo desafio. O desafio de hoje é girando. A Laura e a Lorena, elas pediram pra gente gravar o versículo girando. Vamos lá? Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Fiquei tonta. E vocês? Conseguiram? Aprenderam o versículo? Então, gravem o vídeo e mandem pra gente. Tchau, até semana que vem. Olá, crianças! Eu sou Giovanni, mas vocês podem me chamar de Didio. Hoje eu vim falar sobre a sustentação da vida cristã. Isto é, o que nos segura no caminho de Deus. O que nos segura? O Espírito Santo. Em João 14,16, Jesus nos promete enviar um auxiliador que viria após ele para nos ajudar. Esse auxiliador é o Espírito Santo. Vamos ler. João 16:8 está escrito: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito, e do que é justo, e também do julgamento de Deus. É o Espírito Santo que fala quando você percebe que fez algo que deixa Deus triste. O Espírito Santo quer que você se aproxime de Deus. Aqui em João 16:13 também está escrito: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. É o Espírito Santo que te ajuda a entender a palavra de Deus, tudo que Deus quer ensinar através da palavra. Toda vez que você tiver vontade de ler a Bíblia, orar, isso é o agir do Espírito Santo sobre vocês. Sempre que você tiver dificuldade com o versículo, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele quer ser seu amigo, ele quer que você se aproxime de Deus. É isso, criançada. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o sinal de Espírito Santo e é muito fácil também. A mão aberta, você vai usar o dedão e o dedo indicador. Você vai descer e juntar. Tá vendo? Olha, o dedão e o indicador. Desceu, juntou. E aí você vai passar aqui na cabeça, em cima da cabeça, fazendo um círculo. Espírito Santo. Espírito Santo. Então vamos lá de novo. Dedão, dedo indicador, juntou. Esses dedos aqui ficam abertos, assim, para cima, tá?
E aí você vai fazer um círculo na sua cabeça. Espírito Santo. Faça esse sinal, né? Vocês estão aprendendo? Então tá bom. Tchau, tchau. Salve, galera da RP Kids, tudo bem com vocês? Hoje aprendemos como o Espírito Santo pode nos ajudar em todas as situações. E com isso, completamos a quarta peça do nosso quebra-cabeça, que é agradecendo pelo Espírito Santo. E agora, oraremos com Yasmin. Obrigada, Papai do Céu, pelo dia de hoje, pela nossa família, pelo nosso alimento. Dê um emprego para aquelas pessoas que estão desempregadas nesse momento. Abençoe nossa família, nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. O nosso culto já está chegando ao fim. Mas antes de terminarmos, eu tenho um recado para vocês. Nós estamos muito felizes de saber que temos crianças surdas assistindo ao nosso culto. E por isso, eu tenho um desafio. No final desse trimestre, nós vamos cantar uma música em Libras. Em vez de cantar usando a nossa boca, nós vamos cantar usando as nossas mãos. Será que nós vamos conseguir cantar uma música inteira usando somente as mãos? A música que nós vamos cantar é a que vocês ouviram no começo do nosso culto, Vou Brilhar. Semana que vem, a tia Andréia preparou um vídeo especial para nos ensinar como podemos cantar essa música em Libras. E vocês terão até o final desse trimestre para aprender. Gravar o vídeo cantando a sua música em Libras e mandar pra gente para que você possa participar desse desafio especial. Aguardem as novas instruções na semana que vem. Mas enquanto isso, ouçam bastante a nossa música e prestem atenção, porque a tia Andréia já vai estar fazendo a música no cantinho da nossa tela. Um grande abraço e até semana que vem!